Olá galera que curte o meu canal do YouTube aí, DMP Treinamentos, dando continuidade no curso da NR Básico 35, vamos falar agora sobre as 8 horas que é estabelecida pela NR. Lembrando que a empresa ela pode aumentar essa carga horária, correto? Isso depende muito da sua atividade. A empresa também ela pode pegar o curso da NR35 e somar junto com o primeiros socorros, brigada de incêndio, curso de resgate. A empresa ela pode associar isso só num dia para dar esse treinamento, correto? Essa capacitação ela deve ser realizada no horário normal de trabalho, ou seja, dentro das 8 horas, que é o mesmo programa do curso, 8 horas. Dentro desse conteúdo, deve conter no certificado uma série de informações, como você acompanha aí no nosso slide, correto aí, gente? Outra coisa, quem pode ministrar a NR35? É uma dúvida que surge no meio dos concursos aí e de cursos que são realizados dentro das empresas. Quem é que pode? É só o técnico de segurança? Não, gente. Qualquer pessoa que tenha proficiência no assunto. O que é isso aqui? Já tem no teu slide aí que dizendo que proficiência é uma demonstração de conhecimento. Vou te dar um exemplo na prática. O João trabalha numa empresa X e tem muito conhecimento na área de cordas, na área de amarração. Só que ele não é técnico de segurança. Ele poderia falar numa reunião, ele poderia ministrar um DDS, ele poderia falar numa palestra sobre os procedimentos adequados? Pode. Agora, se a empresa pretende certificar os seus colaboradores, aí entra o técnico de segurança, aí entra o engenheiro de segurança. Correto? Para finalizar, proficiência é aquela pessoa que tem muito conhecimento na área. A empresa ela pode até indicar o João, mas a nível de certificação, só o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança que vai poder fazer justamente isso, tá bom? Dar uma certificação. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde. Geralmente, dentro de uma empresa, existe um procedimento chamado PCMSO, que é um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Dentro dessas atividades estão elaboradas as seguintes informações, gente, para resumir. O colaborador está fazendo a sua atividade e de repente ele tem um mal súbito. Esse colaborador é levado, se tiver dentro da empresa, um local para ele ser avaliado. Se não tiver, ele pode ser encaminhado por um hospital, ok? Para verificar se ele tem condições de continuar o trabalho ou se foi alguma coisa que aconteceu. Vou te dar um exemplo aqui. Tu imagina que o cara está trabalhando numa altura de 30 metros numa torre, por exemplo, mas só que no dia anterior ele brigou com a sua esposa e a sua esposa saiu de casa com seus filhos. Você acha que isso pode ou não atrapalhar no seu trabalho? Né? Fica uma dúvida aí para você. Imagina que também o cara está fazendo uma atividade em altura e ele sabe que faltou alguma coisa na sua casa, acabou o gás, alguma coisa relacionada à sua família, que é algo que afeta diretamente. Isso pode atrapalhar na atividade? Então tudo isso pode ser levado em consideração e ele tem que ser avaliado sim para verificar se ele tem condições de voltar ao seu trabalho. Aqui também na própria NR ela fala assim, ó, na medida para evitar o trabalho em altura. Como você pode observar nesse slide, né, existe esse porte aí que as luminárias elas descem próximo ao solo, são substituídas as queimadas e em seguida ela retorna para a parte superior. Não necessariamente o colaborador deverá subir, né? Isso aí já diminui bastante o risco de um acidente. Lembrando que toda atividade envolvendo a NR35 ela deve ter uma análise de risco. Não esqueçam dessas informações que nós já abordamos nas aulas anteriores. Aqui o que é uma análise de risco? O que ela deve conter, na verdade? Além dos riscos inerentes. Ela deve conter o local em que foi realizada a atividade. Ela tem que trabalhar com a sinalização, o que eu vou utilizar e também verificar o sistema de ancoragem, ou seja, se depender disso aí, se a escada vai estar amarrada, aonde o colaborador vai estar ancorado. Todos esses pontos devem ser analisados. Os EPIs foram inspecionados? De que formas eles foram inspecionados? E que horas eles foram inspecionados? Há risco de queda de materiais e uma infinidade de materiais que podem ser verificados, correto? Os trabalhadores simultâneos que apresentem riscos específicos devem ter uma condição especial. Aqui você encontra um risco muito comum. Dentro dessa atividade você vai encontrar inúmeros fatores de riscos. São 5 grupos, nas quais são cores variadas. Para não demorarmos aqui
E lembrando que você que já tem conhecimento na área, você pode dar uma estudada com mais calma nos riscos, até para você auxiliar lá na permissão de trabalho. Dê uma olhadinha com calma para te não ficar lendo de um por um aqui, tá ok? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Você observa que nessa imagem o colaborador ele passa por diversas situações. Aí ele tem vento, ele tem frio, ele tem calor em excesso. A atividade é exercida numa condição extrema. Tu imagina um profissional que não passou por uma avaliação médica. O risco que ele está correndo é muito grande. As condições do EPI que ele está. Então, por isso que esse EPI ele deve ser inspecionado diariamente. As condições de saúde do colaborador também devem ser analisadas para que possamos minimizar o fator de acidente. Na emergência e salvamento, o empregador ele deve disponibilizar uma equipe para resposta em caso de acidente. Em alguns casos, com trabalho à altura, os acidentes são fatais. Outros contêm apenas algumas escoriações, algumas lesões, mas que podem ser trabalhados. Lembrando, gente, o nosso objetivo aqui não é banalizar a NR35. Ao contrário, temos que trazer à tona e explicar para vocês que é um trabalho que exige muito cuidado. É um trabalho sério, que não pode haver brincadeiras. E, infelizmente, nós encontramos situações de brincadeira dentro da atividade que pode até resultar em acidentes também. Aqui nós temos a questão da CLT, que ela explica de maneira bem clara sobre a responsabilidade da empresa, do empregador com relação ao seu empregado. Estamos falando aqui do EPI. A empresa ela deve fornecer de maneira gratuita o EPI e que tenham condições de ser utilizados. O equipamento também ele só poderá ser posto à venda e utilizado se tiver o CA, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui, enquanto empregador, cabe ao empregador, quanto ao EPI, adquirir o adequado risco de cada atividade. Ele tem que obrigar, vou dizer assim, exigir o seu uso para o colaborador, fornecer ao trabalhador somente aprovado pelo órgão nacional competente. E no caso, se não tiver, pode ser uma norma internacional. Orientar e treinar o seu trabalhador, como já falamos anteriormente, e cabe ao empregado a utilização deste. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI. O EPI é seu, a farda é sua também. Então, colaborador, não vá pensar que você danificando o EPI, só a empresa vai pagar. Não. Aí que entra esse decreto de lei aqui, você vai ler com muito cuidado, mas eu vou só resumir para vocês. Aqui está dizendo que se caso aquele colaborador queira danificar por dolo qualquer tipo de EPI ou condições que possam prejudicar a sua atividade, a empresa ela pode obrigá-los a restituir esse valor. Porque foi considerado um dolo, ele danificou o EPI porque ele quis, ou ele não queria trabalhar, ou ele sabia que não tinha almoxarife EPI e ele fez isso de propósito. Tá bom? Então, nesse caso aí, o EPI ele tem que ser cuidado e o colaborador ele pode ser responsabilizado caso ele danifique por conta própria. Com relação à permissão de trabalho, ela deve ser emitida e aprovada pelo responsável da autorização. Tá bom? Outra, a permissão deve conter alguns requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos. Na própria NR, antigamente, você tinha algumas informações mais detalhadas com relação a essa atividade. A permissão de trabalho ela deve ter validade limitada à duração da atividade, ou seja, você terminou, fecha a permissão de trabalho. Vai iniciar outra atividade, abre outra permissão de trabalho. Em alguns casos, na mesma permissão, você já tem duas atividades que você pode abrir e fechar na mesma permissão. A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorra mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Isso pode acontecer? Pode, mas aí tem que ficar fazendo uma análise novamente para que verificar se esses riscos não mudaram ou aumentaram ou diminuíram, correto? Aqui nós temos a questão do EPI, que ele fala o seguinte: na seleção dos EPIs deve ser considerado, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, também adicionais. Lembrando que é importante frisarmos aqui a responsabilidade de todos na utilização, no cuidado com o EPI. Tá bom? Por quê? Porque tu tem que fazer uma inspeção rotineira nos EPIs.
Tu tem que ter esse cuidado, verificar se estão bem higienizados, se estão de acordo, se não caíram, se não estão trincados. Tudo isso interfere, se o prazo de validade dele já não passou, tá bom? Então o trabalhador ele deve permanecer sempre ancorado, gente, né? Jamais está andando solto quando você está fazendo uma atividade envolvendo altura, jamais. Aqui você tem um exemplo do talabarte, que é o dispositivo trava-quedas que deve estar fixado acima do nível da cintura do trabalhador. Lembrando, daqui a pouco a gente vai falar do fator de queda e você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. O fator de queda for maior que 1 e o comprimento do talabarte for maior que 0,9. Esse exemplo aí que você está acompanhando, o fator de queda é zero. Por que é zero? Porque a ancoragem ela está acima da cabeça. Então você vai reduzir essa absorção aí. Quando você pega esse 2 aqui, ó, já está na altura do peito. Então vamos fazer um cálculo aqui mental. Esse colaborador, vamos imaginar uma situação bem fechada. Ele tem 2 metros de altura. Então se ele estiver ancorado nessa posição de 2 metros de altura que ele tem, então ele já tem o quê? 1,50 para baixo mais 50 para cima. Vou te dar um exemplo. Então para baixo ele já tem o quê? 1,50. Mas quando o talabarte também ele é utilizado, ele tem um procedimento que ele ainda abre ainda, quase 1 metro. Então só aí tem 1,50 mais 2,50. Então tu tem que fazer essa análise para verificar a altura do colaborador, a altura do piso, a altura da queda, para poder você entender que é para poder numa queda ele não se bater no chão, tá bom? Aqui outro exemplo, que esse aqui já não concordo, porque dependendo das condições da atividade, lógico, né? Isso aqui basicamente ele vai 100% para o chão, dependendo de onde ele esteja também. Algumas atividades que é necessário ter porque já vai ajudar, se estiver numa prancha, por exemplo, tá ok? Aqui tem alguns exemplos também do cálculo de distância. Essas imagens você pode encontrar na internet. Aqui vai ficar esse vídeo para você estar acompanhando. Só para terminar essa primeira parte aqui, olha, esses fatores de queda, tá ok? Ó. E aqui nós vamos ficar com um tipo de cordas, tá bom? Até na nossa próxima aula. E guarde esse material aí, compartilhe e se inscreva no nosso canal.